acontece a doação de ascendente para descendente, vocês vão ver, né? Aliás, uma das figuras que a gente vai discutir hoje, que está prevista lá no 544, olha lá o que diz. A doação de quem ascende para quem descende, ou uma doação de um cônjuge para o outro, importa adiantamento do que lhes caiba por herança, ou seja, importa adiantamento de legítima. Mas se acontece essa doação, né, essa antecipação da herança, quando o doador morre, o herdeiro dele, os herdeiros dele, principalmente aquele herdeiro que em vida recebeu do seu ascendente, né, uma doação, dentro do inventário existe um instituto que se chama colação. Para que serve a colação? Para igualar as legítimas. Olha, meu caso, por exemplo, meu caso mesmo, Laura, meu pai me doou um apartamento em vida. Graças a Deus ele está vivo. Esse apartamento está no meu nome, passou pro meu nome. Quando ele morrer, vai demorar muitos e muitos anos, se Deus quiser, no inventário dele, eu vou ter que trazer a colação, essa doação, para igualar as legítimas com quem? Com a minha mãe, com as minhas irmãs. Porque senão vai gerar um enriquecimento sem causa, concordam comigo? Beleza? Isso daí vai em prevista, essa questão da colação, e aí não deixem de ler os artigos que eu coloquei falando sobre isso. Ela está prevista lá no artigo 2002, olha lá o que diz. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, né, a porcentagem que cada um deve ganhar, a conferir o valor das doações que dele receberem em vida, sob pena de sonegação. Laura, e se você, Deus me livre, de novo, quando seu pai morrer, você não levar a colação, essa doação que você recebeu em vida? Olha lá o que diz o artigo 1992. O herdeiro que sonegar os bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando estejam em seu poder ou com o seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar ou deixar de restituí-los, perderá o direito, ou seja, eu posso até perder esse bem. Olha como é que é sério, né? Sonegar a colação. Por que eu estou falando tudo isso? Tem um artigo, que é o artigo 2011, que diz o seguinte. Vocês vão entender o porquê. As doações remuneratórias, não era essa que a gente estava falando? Serviços prestados e não cobrados? De serviços feitos ao ascendente, não foi o exemplo que eu dei? Que você fez lá, ganhou ação pro seu pai, pro seu genitor, pro seu representante legal. Ele ficou tão feliz, você nem cobrou, mas ele foi lá e te doou um apartamento, te doou um carro, ou seja, ultrapassa, né, o real valor daquilo, né, se você fosse cobrar. As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente não estão sujeitas à colação, ou seja, se esse apartamento que eu tivesse ganhado do meu pai fosse por meio de uma doação remuneratória, eu não teria que levar a colação. E mais, olha lá o que diz o artigo, que aí eu falei que vocês teriam que decorar, porque eles adoram cobrar isso aqui em prova de concurso. Não se revogam por ingratidão, ou seja, você fez uma doação remuneratória para mim. Sei lá, você gosta de mim, né? Você fez uma doação remuneratória, eu fui lá, te orientei, fiz algum serviço jurídico, mas não te cobrei. Você vai lá e me doa um iPhone. Depois a gente briga e eu te dou uma voadora na cara. Ou seja, cometi uma ingratidão contra você. Olha lá o que diz o 564. Não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias, as oneradas com encargo já cumprido, ou seja, se você, né, me deu um encargo, eu já cumpri e eu atento contra você, cometo uma ingratidão contra você, não se revoga. As que se fizerem cumprimento de uma obrigação natural, sei lá, paguei uma gorjeta ali pro garçom, uma obrigação natural.
Depois ele sai correndo e me dá uma voadora na cara, ou seja, cometeu ingratidão. Não pode, porque não vai se revogar por ingratidão as doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural e nem as feitas em determinado casamento. É o que daqui a pouco a gente vai estudar, essa modalidade de doação, que é a propter nuptias. Beleza? Tudo certo? Vamos lá.